Oi, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Dilene, estou fazendo a leitura do livro de Provérbios desde o dia 14 e vamos continuar a nossa leitura hoje. Hoje é dia 6, né? Vocês vão estar vendo esse vídeo a partir do dia 6 e nós vamos estar fazendo hoje a leitura do capítulo 6. Amém? Vamos lá então para a nossa leitura? Capítulo 6 do livro de Provérbios. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se. Insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? E a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos, Tem no coração o propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia a discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertências contra o adultério. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará.
pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Amém? Amém. Então, termina aqui a nossa leitura do capítulo 6, né, de Provérbios. E os versículos que eu quero me demorar um pouquinho mais, né, tá no 16, do 16 ao 19, né, tá escrito do 16, versículo 16 ao 19, e diz assim: Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Nós podemos ver aqui, nessas coisas, né, que começa o versículo dizendo assim, o versículo 16: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Essas coisas que eu acabei de ler aqui são coisas que o Senhor odeia, né? O Senhor detesta. E diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Podemos ver aqui nessas coisas, né, que o Senhor detesta, que o Senhor odeia, 3 delas estão ligadas geralmente, diretamente à nossa língua, né, ao que falamos. Primeiro está escrito aqui, ó, que o Senhor detesta, né, língua mentirosa, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu vejo nesses 3 itens aqui erros relacionados ao que falamos, né? Mais uma vez, isso salta aos nossos olhos através dos versículos de Provérbios, sobre a importância de nós vigiarmos aquilo que falamos, como procedemos nas nossas conversas, como procedemos a partir do momento que estamos conversando com alguém num grupo, ou a 2, né, ou uma conversa em particular, nós devemos vigiar as nossas conversas, né? O Senhor não se agrada, o Senhor não fica feliz, o Senhor, aqui pelo contrário, no versículo está falando que o Senhor odeia, o Senhor detesta, língua mentirosa, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Tudo aí está envolvido com o que falamos. Nós devemos nos policiar, nos vigiar o tempo todo sobre aquilo que falamos. A nossa boca tem que ser fonte de água doce. A nossa boca tem que jorrar coisas boas. A nossa boca tem que sair coisas boas, coisas que edifiquem. Devemos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Falamos dos outros e até de nós mesmos. Muitas pessoas, às vezes, têm
Muitas das vezes, nós temos o péssimo hábito de ficar nos depreciando, de nos ficar diminuindo. E às vezes fazemos isso com os outros também. Nós temos que como que eu posso dizer? Devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos sobre nós mesmos e sobre aquilo que falamos das pessoas. Mentir nem se fala. A gente sabe que mentir é errado. Muitos de nós aprendemos isso desde pequenininhos. Devemos evitar ao máximo a mentira. Gente, quando eu falo que nós devemos evitar ao máximo, eu estou dizendo também para mim. Porque eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu preciso ainda crescer muito, melhorar muito, assim como nós todos precisamos melhorar muito. E nós estamos melhorando isso gradativamente, dia após dia. E o Senhor está conosco nesse processo de aprendizado, nesse processo de crescimento. A gente não está sozinho. A gente nós não precisamos nos julgar, medir a nossa conduta com perfeição. Se a gente ficar esperando perfeição de nós mesmos para fazer as coisas, nós simplesmente não fazemos. Se a gente esperar perfeição de nós e dos outros para ir à igreja, nós simplesmente não vamos. Se a gente for esperar perfeição de nós mesmos para participar da ceia do Senhor, nós simplesmente nunca participaremos. A gente nós temos que ficar andando, tentando ao máximo fazer aquilo que está na palavra do Senhor, que o Senhor nos orienta através da sua palavra. Mas se porventura, às vezes falhamos, o que nós temos que fazer? O Espírito Santo nos alerta. O Espírito Santo nos convence. Ele vai nos dizer: olha, você errou aqui. Você fez isso que não está de acordo com a palavra. Então, o que nós temos que fazer? Pausar, conversar com o Senhor, pedir perdão, falar com o Senhor: Senhor, cometi esse deslize, fiz aquilo que o Senhor não quer que eu faça, me perdoa, por favor, Senhor, me ajuda a me corrigir. Isso está sendo mais forte que eu. Eu sozinha, eu sozinho não consigo. Me ajuda, Senhor. Me dá o entendimento que falta para eu me corrigir. Me dá o entendimento que falta para eu não fazer mais isso. E o Senhor dará. O Senhor dará força. O Senhor, Ele quer corações sinceros, corações que arrependem, que vejam os seus erros e o busca.
com o coração inteiro, coração puro, coração sincero, que tem vontade de andar de acordo com a palavra. É isso que o Senhor busca, coração sincero. Se porventura nós cometermos algo que não está de acordo com a palavra, nós devemos buscar do Senhor o perdão por aquilo que porventura fizemos que não está de acordo e pedir para o Senhor direção para que nós mudemos a rota, mudemos a direção daquilo que estamos fazendo. Não desista. Não desista. O Senhor é contigo. O Senhor está andando com você. Não deixe o inimigo sugerir que você não consegue, que você é falho, que você é pecador, que você é desprezível. Não. O Senhor é contigo. Ele está com você. Ele está conosco e nos ajuda dia após dia para caminhar em retidão. E a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Seu dia ainda não está perfeito? Não desista. Continue, persevere. Se às vezes nós vacilamos, se às vezes nós vacilamos e quando vemos, estamos falando coisas que não devemos, coisas que não edificam as outras pessoas, coisas que às vezes nos deprecia ou deprecia os outros, nós devemos parar, pausar. O momento que estivermos a sós com Deus, conversar, falar: Senhor, mais uma vez errei, me perdoa, me ajuda a me consertar, me ajuda a não fazer isso mais. E uma forma da gente blindar o nosso coração, porque a palavra fala, que a boca fala do que o coração está cheio. Se uma forma de nós blindarmos o nosso coração de coisas ruins tá no Salmo 119, no versículo 11, que diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Mais uma vez, devemos guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor e para não pecar contra o nosso próximo. Se a gente não peca contra o nosso próximo, a gente não vai estar pecando também contra o nosso Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que a gente peca contra o nosso próximo, depreciando o nosso próximo, diminuindo o nosso próximo, a gente está pecando contra o Senhor. Então eu falo muito, nós devemos procurar guardar no coração a palavra para não pecar contra o Senhor. Devemos buscar a palavra, buscar conhecer a palavra, buscar conhecer o Senhor, orar, ouvir louvores que edificam, louvores que têm o Senhor Deus no centro, jejuar, aqueles que podem jejuar. Devemos buscar o Senhor com o coração inteiro, coração puro, coração sincero,
abrir o coração para o Senhor, contar todas as nossas dificuldades e pedir para que o Senhor nos auxilie na nossa caminhada, que o Senhor nos ajude a vencer os obstáculos, a vencer as nossas fraquezas, as nossas limitações, dia após dia. Amém? Amém. Vou ficando por aqui hoje com o capítulo 6 de Provérbios e amanhã voltamos com o capítulo 7. Amém? Tenham todos um bom dia, tudo de bom e até amanhã, até o capítulo 7. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, comente, compartilhe. Amém? Até amanhã, até o capítulo 7. Tchau! Obrigada por ficar até o final do vídeo. Tchau! Até amanhã. Tchau! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.